Ei galera do Mamão Sem Açúcar, prazer falar com todos vocês. Eu recebi o convite de Carol e Aline, estudantes de nutrição, pessoas aí alinhadas e antenadas com os bons hábitos da diabetes. Eu recebi esse convite para gravar esse vídeo. Bem, eu quando recebi esse convite e com o crescimento da minha página do Super Diabético, aliás, vai uma informação também em primeira mão, 2015 é o que tudo indica, eu vou estar lançando também o meu livro. Eu sou amplamente favorável a que a gente realmente, todas as pessoas envolvidas com a causa diabetes, sejam pacientes, médicos ou familiares, que a gente realmente se envolva com a causa. E eu não consigo pensar em outra coisa a não ser compartilhar informação. Eu acho que esse é um caminho nesse mundo moderno para que a gente consiga definitivamente um ajudar o outro. Então aqui estou eu para gravar esse recado para vocês. E falando em compartilhar, Carol e Aline, uma coisa que me ajudou muito, vocês até me perguntaram sobre os meus desafios em relação à doença, uma coisa que me ajudou muito, aliás, me ajudou muitíssimo, foram as pessoas que me acompanharam ao longo dessa trajetória da diabetes. Ninguém cresce sozinho, seja você diabético, seja você um empresário, seja você uma estudante de nutrição, ninguém cresce sozinho. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer para todos os diabéticos é que nós, uns aos outros, precisamos nos ajudar. Eu fui muito ajudado, eu tive um super médico que foi o meu primeiro super diabético. Inclusive numa recente entrevista a uma revista me perguntaram se o meu primeiro endócrino foi o primeiro super diabético que eu conheci. Foi. Eu tive a minha família que me apoiou muito, hoje eu tenho a minha mulher, eu tive sempre os meus grandes amigos. Então ninguém cresce sozinho, a gente precisa entender isso, né? E uma coisa que ao longo dessa trajetória da diabetes sempre marcou a minha vida. Eu sempre busquei, Carol e Aline, seguidores aí do Mamão Sem Açúcar, eu sempre procurei aprender com as pessoas certas, né? Eu tenho uma frase, por exemplo, que eu aprendi ao longo da minha carreira. Inclusive eu tive um grande guru, um diretor que eu tive na minha primeira escola de inglês que eu trabalhei. Ele dizia: não basta estar no lugar certo na hora certa, você precisa estar no lugar certo com as pessoas certas. Ou seja, pessoas valem mais do que o lugar. Então, Carol e Aline, eu sempre procurei fazer um link neurológico, ou seja, estudar as pessoas certas, observar as reações delas diante das dificuldades. A essas pessoas eu procurei sempre me linkar. Uma coisa que eu acho muito importante ao diabético, na busca pela boa informação, é ele sentir nas pessoas, no médico, nos blogs, nos sites, a intenção dessas pessoas, né? O que elas querem com aquilo, por que a gente faz isso, por que existe o Mamão Sem Açúcar, por que existe o super diabético, existe um significado maior nisso tudo. Então você conseguir, pessoal, ter um link neurológico com essas pessoas, estudá-las, observá-las, é muito importante. Bem, do ponto de vista da minha diabetes também, eu fiquei diabético em 1986, diabético tipo 1, e eu sempre tive na minha cabeça uma convicção. A felicidade ou a tristeza são fatores absolutamente internos. Eles não dependem do problema que você tem. Já os problemas, inclusive com a diabetes, uma hipoglicemia, uma tragédia que aconteça na sua vida, uma dificuldade, uma adversidade, um desafio, isso são questões externas que irão acontecer independente da sua vontade. Agora, o que eu aprendi ao longo da minha trajetória com a diabetes e com todas essas pessoas que eu procurei seguir ao longo da minha vida e aprender, é que a felicidade ou a capacidade em lidar com essas adversidades são fatores internos, são duas coisas diferentes, o que vem lá de fora e o que vem aqui de dentro. A diabetes, muitas vezes, no caso específico é tipo 1, que muitas vezes não está relacionado até aos hábitos de vida, ela surge na vida de um paciente. Então é um fator externo. Agora, como você vai crescer com ela? Procurar enxergar os benefícios que ela pode oferecer para a sua vida são questões internas. Isso está diretamente ligado à felicidade. Seja feliz, independente dos problemas que você tenha com a diabetes. Eu sou um dos pacientes, existem centenas de outros que estão aí completando 20, 30, 40, 50 anos de doença e convivem bem. E por último, para finalizar, o que eu defino, isso é até um tema de uma palestra, um produto que eu tenho,
Visão e coragem valem mais do que muitas vezes a competência em aplicar uma insulina corretamente. Você tem que saber aplicar, tem que saber furar o dedo, tem que saber fazer as coisas certas, claro, mas isso não vai adiantar em nada, isso não vai durar se você não tiver visão e coragem para levar a sua diabetes. Visão de que você talvez viva muito, talvez você reduza consideravelmente as chances de sequela dessa doença. Visão de que você pode ter um futuro promissor, com saúde, ter uma família linda. E coragem para você seguir esse caminho. E também combater todo o lado sombrio e triste da doença que muitas vezes ronda os nossos ouvidos e a nossa internet e o nosso dia a dia. Visão e coragem sempre, Carol e Aline, valem mais do que qualquer coisa, num negócio, num blog, no lançamento de um livro e também no tratamento da diabetes, independente dos problemas. Um beijo na alma e parabéns pelo trabalho Mamão Sem Açúcar. Eu no início da minha diabetes, em 1986, tinha uma lojinha no Largo do Machado, lá no Rio de Janeiro, que se chamava Sem Açúcar com Afeto. Eu adorava esse nome. Curiosamente, quase 30 anos depois, me aparece um blog Mamão Sem Açúcar. Legal também, teve uma sintonia, uma energia, uma química bem interessante. Conte comigo, tá? Dupla de estudantes da nutrição. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Um abraço, bye bye.